Olá, que Deus abençoe você poderosamente, no nome de Jesus. Obrigada por nos permitir entrar em seu lar para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Essa palavra de fé que vai nos erguer, que vai nos fortalecer, e é a própria palavra de Deus que nos faz ter contato com Deus, buscarmos a Deus de todo o nosso coração. A palavra de Deus é para que nós venhamos ser semelhantes a Deus. É um manual, é um mapa para que nós possamos ser parecidos com Deus. É Deus ali nos ensinando como chegarmos a Ele, como permanecermos nele. Não basta só chegarmos a Deus, mas sim permanecermos nele. Falando agora dessa passagem aqui, falando com vocês, me veio na mente sobre Satanás, que ele ia na presença de Deus para julgar Jó. Ele chegava na presença de Deus. Só que diz que ele saía da presença de Deus. Então não importa eu apenas chegar na presença do Senhor, mas sim permanecer nela. Quantas são as pessoas que chegaram na presença de Deus, mas hoje já não se encontram mais? Por quê? Por causa dessa desistência. Nós temos que ter um espírito que venha resistir, que venha permanecer, um espírito perseverante em seguir a Deus, em buscar a Deus. Satanás ele não tinha essa perseverança, porque ele tinha maldade no seu coração. Por isso que ele se tornou o diabo, que era um anjo do Senhor. Mas ele não tinha essa permanência de agradar a Deus, de estar com Deus. Por isso ele entrava na presença de Deus para julgar a Jó, mas logo ele saía. Mas nós temos que entrar na presença de Deus, chegar na presença de Deus e permanecer. E como nós vamos permanecer na presença de Deus? É jejuando, orando a Deus. Ó, nós aqui de novo falando sobre o jejum, falando sobre a consagração. Para que nós possamos permanecer em Deus até o fim, é necessário nós aplicarmos a nossa vida o jejum. O que é o jejum? O jejum faz você renunciar o seu eu. Jesus disse, aquele que quiser seguir-me, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nega a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quem está levando a cruz é porque é para ser morto. Quem leva a cruz vai ser morto, vai ser crucificado. Significa crucificar o seu eu dia após dia. Tem uma frase que muitos dizem por aí, uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. Uma vez salvo, salvo nós temos que estar buscando a Deus todos os dias. Permanecer na palavra de Deus para formos salvos no último dia. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse, aquele que perseverar até o fim. Esse vai ser salvo. Então nós temos que perseverar até o fim. Falando aqui sobre o jejum, nós estamos neste propósito, compartilhando com vocês o jejum, que é o que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Nós estamos aqui compartilhando com vocês no livro de Daniel, no capítulo 1. É o capítulo todo, aqui você pode ler esse capítulo e estudar. Aí nos seus momentos de jejum e consagração a Deus. O capítulo 1 todo aqui. Aqui diz que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, eles foram levados ali para o reinado ali de Nabucodonosor. Estavam ali no palácio ali do rei. E foi ordenado para eles o manjar do rei. A comer o manjar do rei e a bebida do rei. Só que o Daniel, ele tinha essa persistência, esse espírito de permanecer em Deus, de buscar a Deus. Ele aplicou no coração dele e também ele falou para os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego, olha, nós não vamos comer essa porção do manjar do rei aqui, mas sim traga para nós legumes e água para beber. Aqui, o empregado aqui do rei, ele ficou meio com medo e falou, olha, se eu fazer isso, vocês vão... depois de 3 anos, eles iam se apresentar diante do rei. Vocês vão estar fracos, abatidos, o rei não vai gostar nada. Eu tenho aqui a tarefa, o dever de cuidar de vocês. Só que eles falaram assim, então faz isso, experimenta fazer isso por 10 dias.
Se nós estivermos bem, continua nos trazendo legumes e água para beber. E foi o que aconteceu. E permanecer firmes ali, não se contaminar com as iguarias do rei, com aquele manjar, aquelas coisas gostosas. Eu não sei se tinha carne de porco, porque naquela época os judeus, eles não comiam, eles não se envolviam com esse tipo de alimento, não comiam isso, não tinha essas práticas desses alimentos. Talvez seria por isso também. Hoje em dia são os pecados, os prazeres que o mundo oferece, nós devemos rejeitar o pecado na nossa vida. E foi o que Daniel fez, ele aplicou no coração dele a permanecer em Deus, a ser fiel a Deus. Mesmo ali não estando em terra, na terra deles, estando ali, foram levados cativos. Mas ele permaneceu firme em Deus, firme e constante em Deus. Permaneça firme e constante em Deus, que Deus vai te honrar. E o que diz ali, aqui no versículo 17, o que aconteceu com esses 4 jovens? Diz aqui: ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então, o empregado ali do rei levou para eles legumes e água para beber. Estavam bem. Depois de passar 3 anos, se apresentaram diante do rei, e os jovens ali do palácio, que estavam comendo as iguarias do rei, não estavam mais aparentes, eles estavam mais gordos, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, e a aparência estava mais bonita, mais rejuvenescida. Era a presença de Deus mesmo na vida ali desses 4 jovens. E os jovens ali do palácio não estavam muito bem, aparentemente. E o rei se agradou deles. E aqui diz que não só o rei se agradou deles, mas Deus também se agradou de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. E diz aqui, que me chamou muito a atenção, que esses 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Olha o que o jejum deu para eles. Deus deu para eles o conhecimento e a inteligência em todas as sabedorias e letras. Para os 4, Deus deu. Mas diz aqui que Deus deu algo a mais para Daniel. Mas a Daniel Deus deu entendimento em toda a visão e sonhos. Olha que maravilha. Por que Deus não deu para Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque a revelação, quem recebeu foi o Daniel. Daniel teve essa sensibilidade, ouviu o Espírito de Deus, de não se contaminar. Ele que se colocou na frente com este propósito, não se contaminar. E por isso ele recebeu algo maior de Deus. Então, se você fazer algo maior para Deus, eu não estou falando para você vender alguma coisa, eu não estou falando nada disso. Eu quero dizer assim, quando nós jejuamos, consagramos a Deus, Deus ele nos dá direções. Ele faz nós fazermos algo que nós nunca fizemos para Deus. Ou seja, um jejum é um desses. E quando nós aplicamos isso de todo o nosso coração, sem receber nada em troca, porque aqueles não sabiam o que receber, mas sabiam que Deus ia abençoar a vida deles. Porque é o que Deus faz na vida de todo aquele que crê. E dele recebeu todo o conhecimento na sabedoria, em letras, e Deus deu a Daniel a interpretação das visões e dos sonhos. Olha que maravilha. Então se consagre a Deus. Se consagre a Deus quando você faz algo que Deus colocou no teu coração. Estou falando de algo que Deus pôs no seu coração. Você está sentindo de fazer isso. O Espírito Santo te inspirou alguma coisa. Você, não vou fazer não. Faça, porque tem coisa grande de Deus chegando para você. Faça e obedeça a palavra de Deus. Deus abençoe você e que você venha crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e que você seja uma bênção nas mãos de Deus. Que esse vídeo abençoe e edifique você poderosamente no nome de Jesus. Deus abençoe.